Olá, queridos, boa tarde, a graça e paz. Privilégio de estarmos reunidos. Nas semanas para trás nós estávamos reunidos fisicamente, mas não houve a transmissão online. Mas glória a Deus, estamos aqui caminhando. E hoje eu quero brevemente, num dia um pouco frio, um pouco, onde nós estamos ali acobertados, por blusas exteriores, que o nosso coração também esteja aquecido pela presença, pela graça de Deus, que em nós deve ser transbordante sempre. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, pedimos, ó Deus, que a tua unção e a tua graça, que está em nós, que está derramado sobre cada um dos meus irmãos, se manifeste de uma forma perene, de uma forma tangível, Senhor, e que possamos compartilhar, ó Deus, ainda que por breves momentos, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor quer transbordar na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar rapidamente. Eu tive uma oportunidade de ver um documentário falando sobre a vida de Paulo, e ao meditar e também com as experiências que nós estamos sofrendo, vamos colocar sofrendo não, vivenciando melhor, com as experiências que nós temos vivenciado nos últimos dias, que não tem sido nada muito fácil, nada muito tranquilo, né? Porque como toda guerra, a gente passa por essas questões. E eu gostaria de compartilhar então o texto que está em 2 Timóteo, quando Paulo escreve então a carta ao seu discípulo amado, 2 Timóteo capítulo 4, e ele coloca assim de uma forma muito prática, muito clara, algumas coisas que nós estamos vivenciando hoje. No versículo 1 em diante diz: na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, para si mesmos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uau! Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Sabe, irmãos, interessante, a gente já ouviu várias vezes, já viu muitas mensagens a respeito do que Paulo aqui começa a escrever e a dizer. E nós sabemos que muitas dessas cartas e muitas dessas mensagens que Paulo deixou foram, de fato, propagadas e foram levadas a bom termo por conta de Lucas, o seu discípulo. Lucas, o médico, que retratou a vida de Paulo, que esteve com ele. E se você continuar lendo aqui, ele fala no versículo 11, só Lucas está comigo, me traz Marcos, você também que também me é útil para o ministério, procura vir logo comigo no versículo 9, Demas no versículo 10, ele vai citando os colaboradores da obra. Mas o que interessante que combate é esse que Paulo combateu. Que interessante Paulo poder dizer com toda simplicidade, com toda a humildade: guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Combati o bom combate. Cumpri a minha carreira. Terminei a corrida, eu cumpri a carreira. Que combate é esse? Que combate será que Paulo tinha e que eu e você talvez tenhamos não nos apercebido
que estamos arregimentados como exército de Deus, que aqui somos, como noiva, é claro, mas também a Bíblia nos chama de exército de Deus, o nosso general é Cristo, homem de guerra, campeão dos campeões, vencedor dos vencedores. Onde eu e você estamos combatendo? Onde Paulo combateu? Porque se formos olhar, Paulo, antes Saulo, combatia os cristãos, achando que estava agradando a Deus, perseguia, encarcerava, açoitava, mandava prender, enfim, tantos malefícios ele fez aos que seguiam ao Cristo, até o seu encontro na estrada de Damasco, e ali uma transformação total, onde então ele vai e fica ali recluso, em Tarso, e onde então Barnabé vai e o traz para Jerusalém, e ali começa toda uma trajetória, e ele anda pelos seus 30 anos de ministério, salvo erro, mais de 16 mil quilômetros. Estamos falando de uma época onde não havia carro, onde não havia meios de locomoção. Foi preso, foi açoitado, foi castigado, perseguido, apedrejado, jurado de morte inúmeras vezes, picado por venenos de cobras, naufrágio, quantas coisas. Que combate será que ele está se referindo? Será que a todas estas estão inclusas? Será que essas questões teriam a ver com ele? Poxa, eu estou passando aqui essa situação de prisão, mas eu estou num combate. E o meu combate não tem a ver com essa prisão. Eu estou aqui num náufrago, mas o meu combate ainda não é esse. Não estou aqui, faz parte de toda uma missão. A minha missão é muito mais alta. O Senhor sabe a tudo e Ele chega ao ponto de dizer: o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu vivo por Cristo. Se eu morro por Cristo. Será que eu e você temos essa plena consciência de que passamos por tantas circunstâncias, cada situação, amanhã, segunda-feira, temos que matar, como diz aí o ditado, um leão por dia, e vamos fazê-lo em nome de quem? Iremos fazê-lo para quem? Iremos fazê-lo por quê? Será que o combate que eu e você temos combatido é por Cristo, para Cristo, e é algo que Cristo espera de mim e de você? Porque ao pensarmos nessas coisas, podemos compreender que quando não estamos no combate certo, corremos um grande risco de não cumprir a carreira e de não guardarmos a fé. Porque a fé, como diz em Tiago, o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. E não guardando a fé, isso nos traria uma situação bastante complicada de não termos uma alma transformada, uma alma plenamente resgatada. E não é isso que o Senhor deseja a nós, porque o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. E Jesus já veio, já pagou o preço, e Paulo então foi compreendendo que, apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo aquilo que lhe foi adverso, ele entendia que não era algo assim comparável com a glória inacessível de estar na presença. A minha pergunta hoje para nós é: estou combatendo? Se estou, qual combate? Este combate me faz ter uma convicção e uma fé ainda melhorada, ainda mais convicta, porque a fé já é a convicção, ou ela me faz ter dúvidas, até mesmo do propósito profético, até mesmo do motivo de eu estar vivo e viver por quê e para quem? Será que nós não estamos lutando guerras erradas? Será que nós não estamos escolhendo inimigos equivocados? Quando a Bíblia diz que nosso inimigo não é carne e sangue, que quando
a nossa percepção da realidade não vai em nada alterar aquilo que é mais real do que a nossa percepção, que é o mundo espiritual, onde Deus nos colocou como espírito que somos, alma que temos e um corpo que habitamos neste momento por enquanto. E será que nós estamos conseguindo não permitir que a nossa alma nos leve para uma batalha já perdida, porque não existe como vencermos a alma combatendo com a própria alma. Somente o Espírito vence a alma. Somente o amor destrói toda mentira, todo argumento de falácia que se instaura e se instala em mim e em você. Como anda a minha e a sua fé? Guardar a fé não é no sentido de pôr numa gaveta, de pôr num cofre, mas é de protegê-la, e a melhor maneira de protegê-la é usá-la. É fazer bom uso da fé. E a fé é naquilo que o Senhor tem dito. Em outro texto, em outro momento, Jesus disse: tende a fé de Deus. Algumas traduções traduziram como a fé em Deus, mas no original é a fé de Deus. E é incrível dizer que Deus tem fé, e em nós. Ele acredita em mim e em você. Será que estamos correndo uma carreira espiritual, uma carreira que vai nos fazer, de fato, chegar à conclusão que Paulo chegou: salvei a minha alma? Não por minha obra, não por meu esforço, mas pela graça de Deus que eu compreendi, ainda que não totalmente. Mas na medida que eu tive luz, eu me permiti ser transformado. Eu me permitir correr do jeito certo, para o lado certo, da maneira correta e cumprir aquilo que Deus esperava de mim. Será que eu e você vamos ter essa consciência? O nosso desejo nessa tarde aqui, possamos ter essa clareza de reconhecer os cooperadores, de não querer mal aqueles que não nos querem, ou aqueles que não nos querem, não porque não nos querem, não querem de fato é o Senhor. Porque quando você e eu escolhemos alguém para não querer, nós estamos dizendo não é ao Senhor, porque o Senhor é que criou a todos. Então, quando eu tenho alguma predileção, quando eu tenho alguma dificuldade e eu não busco vencer essa dificuldade, ao contrário, eu a deixo bem latente dentro de mim, eu estou dizendo que o amor de Deus é impossível de me transformar, ou transformar aquela situação, ou transformar a pessoa se preciso for, se é que é preciso que ela seja transformada. Porque a grande questão aqui é como eu lido com isso. E como o Espírito Santo dentro de mim quer que eu faça, quer que eu combata um combate, e agora não mais para o exterior, mas interiormente. Como nós temos agido? Como eu e você temos caminhado nessa carreira de guardar a fé e de poder chegar a esta afirmação e de chegar a dizer: estou sendo derramado. Eu me permito derramar como uma libação e adoração ao Senhor. Essa é a nossa reflexão nessa tarde. Tem muito aqui para podermos falar, mas eu gostaria de deixar essa interrogação e vamos voltar a esse assunto em breve. Em nome de Jesus, Pai, que nessa tarde o Senhor possa começar em mim, tocar as nossas vidas, nossos corações, que possamos compreender que combate estamos combatendo, contra quem estamos, Senhor, guerreando, para que estamos guerreando, por que estamos guerreando e aonde iremos chegar, qual o resultado disso, se não for algo próximo do que Paulo viveu, do que homens como ele, Senhor, nos ensinam na sua palavra, de compreenderem e olharem para Cristo e não sermos confundidos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de gastar os nossos dias com aquilo que não te aprouve, aquilo que não te apraz, mas ao contrário, de avançarmos na tua direção, sempre e constantemente. É o meu clamor nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você continue guardando a sua fé, correndo a carreira, combatendo o combate certo e bem combatido, para que você possa ser derramado, não ser
esmagado por situações e circunstâncias exteriores que não sejam para a glória do Senhor, mas sejam por questões talvez alheias ao propósito. Que o Senhor te dirija, te guarde, te dê paz e triunfo nessa semana, para a glória dele, em nome de Jesus. Um grande abraço, até semana que vem, que Deus te abençoe.